Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou meditando aqui em Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Diz assim: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também o trigo com ele. Eita, glória a Deus! Irmãos, olha que interessante isso. Percebe que na parábola que Jesus menciona e Jesus relata, percebe que Jesus vai contar que quem semeou primeiro foi o Filho do Homem, semeou boa semente. E a boa semente é os filhos do reino, é os filhos de Deus. Percebe que quem foi semeado primeiro foi os filhos de Deus. Os filhos do reino foi semeado primeiro. Só que o interessante é que o inimigo espera todos dormir. Quando todos dormem, o inimigo vem, semeia o joio e vai embora. Agora o interessante é que quando cresce o fruto e as plantas crescem, aparece o joio no meio. E os servos que cuidavam da plantação vai falar: patrão, o senhor não semeou a boa semente? Então de onde veio o joio? Olha que tremendo, irmão, peraí. Por que quando eles vão ver a plantação, vai ver o crescimento, eles vão também perceber o crescimento do joio ali? Percebe que o joio cresceu também, porque o joio apareceu. Se o joio apareceu, significa que o joio também teve crescimento. Só que uma coisa que me chamou a atenção: quem foi semeado primeiro foi o trigo. O inimigo semeou depois. Só que percebe que os que cuidavam da plantação vai perceber o crescimento do joio. Eu fiquei perguntando: peraí, se o trigo foi semeado primeiro, como que o joio que foi semeado por último cresceu junto? Como que o joio conseguiu se igualar? Como que o joio cresceu junto, se igualou junto? Porque percebe que foi semeado primeiro foi o Filho do Homem que foi semeado primeiro, ele que semeou primeiro. Quem semeou primeiro foi o trigo. O trigo foi semeado primeiro, o joio foi por último. Só que o joio foi por último, porque o joio se igualou. Olha que tremendo. Eu falei: Deus, não entendi. Só que olha que Deus me revelou. Percebe que o trigo, quando ele cresce, o trigo ele cresce e se curva. Porque o trigo ele cresce com uma essência dentro dele. Então o trigo, pelo fato de crescer, ele vai se curvar. Porque o trigo ele não cresce vazio. Agora o joio, ele não se curva. O joio cresce, só que ele não se curva. Porque joio nasce vazio. Então por isso que eles vão perceber o crescimento do joio ali. Porque o joio vai permanecer em pé. O trigo não, o trigo se curvou. Tá entendendo? Por isso que eles vão perceber o joio em pé. Porque joio cresce, só que cresce vazio. O joio não se curva. Agora o trigo não. O trigo, quando ele cresce, ele se curva. Eu prefiro crescer pagando preço do que crescer sem pagar preço. Tem gente que cresce sem pagar preço. Sabia disso? Porque se o joio é os filhos do diabo, então percebe que eles crescem. Só que cresce sem se dobrar. Porque o inimigo, escreveu uma coisa, o inimigo também exalta. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que quando chega no deserto, a Bíblia diz que o diabo pega Jesus e coloca no pináculo do templo. E depois o diabo fala para Jesus: está escrito, joga-te daqui. Aí Jesus responde: também está escrito, não colocar o Senhor teu Deus à prova. Aí o interessante é que o diabo pega Jesus e coloca no pináculo, num monte muito alto. Olha que interessante. O diabo pega Jesus e coloca no pináculo do templo. Depois ele coloca num monte muito alto. Então percebe, quem está colocando Jesus para cima é o diabo. Então percebe que joio cresce também. Joio cresce. Porque o joio, o inimigo também dá crescimento. Só que uma coisa é você crescer sem pagar preço. Outra coisa é você crescer vazio. Tá parando para pensar nisso? Eu vou dar lugar, Jesus. Olha que interessante, o trigo é os filhos de Deus. O joio é os filhos do diabo. Só que percebe que o trigo, quando cresce, ele se curva. Os filhos de Deus, quando crescem, ele reconhece que é Deus que dá o crescimento e se curva diante do Pai. Aleluia, eu prefiro crescer pagando preço do que crescer vazio. Tá parando para pensar nisso? Agora o interessante é que joio e trigo é parecido. Só que joio, ele não se curva. Então joio canta também, joio prega. É igual, é semelhante. Só que joio é vazio. Não adianta ser semelhante, mas ser vazio. Aleluia, Deus. Você quer ver uma... Eita, glória. Você quer ver uma coisa? Você lembra de Davi e Saul? Percebe que Saul foi ungido rei. Davi também foi ungido rei sobre todo Israel. Só que tem uma diferença.
O mesmo azeite que cai sobre Saul é o mesmo azeite que cai na cabeça de Davi. O mesmo profeta Samuel que ungiu Saul foi o mesmo profeta que ungiu Davi. Só que teve uma diferença. Saul foi ungido com o vaso, Davi com o chifre. Só Davi foi... Eita glória! Só Davi foi ungido com autoridade. Percebe? Saul não, o profeta é o mesmo, o azeite é o mesmo. Mas só Davi teve autoridade, é semelhante. Mas só Davi teve unção. Aleluia, glória a Deus. Eita Jeová, vou dar lugar, Jesus. Eita, glória a Deus. Já parou para pensar nisso? Eu prefiro crescer pagando preço do que crescer vazio. Tá entendendo? É semelhante, joio e trigo. É semelhante. Lê histórias de Saul e Davi, é muito parecido. Só que só Davi teve unção. O mesmo profeta que ungiu Saul foi o mesmo que ungiu Davi. O mesmo azeite que caiu em Saul foi o mesmo que caiu em Davi. Só que só Davi foi ungido com o chifre, Saul com o vaso. Só Davi teve unção e autoridade. Aleluia, glória a Deus. Eita Jeová. Só que eu acho tremendo nessa parábola. Eita glória. Percebe que quando o servo vai falar para o patrão, quer que a gente arranca o joio? Aí ele vai falar assim, não, deixa crescer junto. Olha que tremendo, irmão. Por que ele falou para não arrancar? Porque a preocupação dele não é com joio, é com trigo. Deus não se preocupa com joio, porque joio não é dele. Deus se preocupa com trigo, Deus se preocupa com quem é dele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Já parou para pensar nisso? Porque percebe que quando ele vai arrancar, ele fala não. Olha que interessante, o dono da casa vai dizer não, deixa crescer junto. Olha que interessante, Deus vai deixar crescer junto. Só que Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Embora o crescimento seja igual, Deus conhece quem é dele e quem não é. Eita, glória a Deus. Eita, Jeová. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória, vou dar lugar, Jesus. Olha que tremendo, irmão. Cresce junto. Mas quando vai arrancar, ele fala, não, deixa crescer junto. Olha que interessante, o dono da casa fala, não, não arranca não. Deixa crescer junto. Deixa se igualar. Mas Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Ele conhece, ele sabe. Aleluia, Deus sabe quem é lobo e quem é ovelha, rapaz. Oh, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aí ele fala, deixa crescer junto. Até a colheita. No tempo da colheita, os ceifeiros virão, ajuntarão o primeiro joio e vão amarrar nos seus feixes para ser queimado. Mas recolhe o trigo no seu celeiro. Percebe? Joio, amarra é jogado no fogo. Trigo é guardado no celeiro. Tá entendendo? É para deixar crescer junto até o fim. Deixa, vai ser assim até o fim. Vai ser parecido até o fim, vai ter crescimento até o fim. Mas nesse dia nós vamos saber quem é de Deus e quem não é. Lembra que Deus falou primeiro? Lembra que Deus falou em Malaquias? Deus disse, no dia que eu agir, vocês verão a diferença do justo para o injusto. Vocês verão a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. É nesse dia que a gente vai ver a diferença de quem serve a Deus para quem não serve. É nesse dia que a gente vai ver a diferença do justo, eita, para o injusto. Do santo para aquele que é... Eita, glória. É nesse dia que a gente vai ver a diferença. É nesse dia, quando Deus agir. É no dia da separação do joio e do trigo. É nesse dia que nós vamos saber quem foi joio e quem foi trigo. Eita, glória. Lembra que Deus falou em Malaquias? No dia que eu agir, vocês verão a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Do ímpio para o justo. É nesse dia que a gente vai saber quem foi justo e quem foi ímpio. Quem foi santo e quem foi praticante do pecado. É nesse dia que nós vamos saber. Embora seja parecido, Deus deixa crescer junto. Deixa se igualar. Mas Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Só que percebe que na parábola, ele só não deixou arrancar, sabe por causa de quem? Por causa do trigo. Dá para pensar nisso? Porque Deus se preocupa com quem é dele. Então por isso que ele vai falar, não deixa crescer junto. Porque se vocês arrancar, vocês podem arrancar junto com vocês o trigo. Então percebe? Olha que interessante. Eita, trigo não pode sair da igreja por causa de joio. Eita, Jesus. Olha que interessante. Tem gente que sai da igreja por causa de joio. Se você é trigo, você não pode sair. Tem que ficar junto, é igual. Olha que interessante. Ele fala, deixa, é junto, daí fica junto. Só que percebe quando vai arrancar o trigo, ele fala, não arranca. Quando vai arrancar o joio, perdão. Quando vai arrancar o joio, ele fala, não arranca o joio. Porque se você arrancar o joio, você vai tirar o trigo junto. Deixa crescer junto. Olha que interessante. Você não pode sair da igreja por causa de joio. Você tem que permanecer, se você é trigo, você tem que ficar. Quem vai fazer separação nesse dia é os anjos. É ele que vai separar, é ele que vai fazer separação, é Jesus que vai separar. Jesus vai revelar quem é joio e quem é trigo. Embora seja parecido, mas ele sabe, ele conhece. Reflita nisso em nome de Jesus e que Deus fale contigo.